natural de Vitória da Conquista, cidade do interior da Bahia. Eu nasci em 1 de setembro de 73. Meus pais são nascidos na zona rural da cidade de São Miguel das Matas. Então eu sou filho de pais comerciantes, né? Eu fui criado dentro de uma mercearia e ali eu poderia dizer que foi a minha primeira faculdade, porque ali eu tive as minhas primeiras lições que guardo na memória, né? Que certamente não aprenderia numa faculdade de administração, numa faculdade de economia. Minha mãe sempre ajudou meu pai, além de cuidar dos filhos, né, em sua residência, que também ficava vizinho a esse negócio. Nós somos em 7, na verdade eu perdi 2 irmãos ainda na infância, né, por acidente doméstico, eu ainda não era nascido, e toda a família ainda continua vivendo em Vitória da Conquista. Então uma infância bastante simples, mas muito divertida. Já na infância eu estudei o primeiro grau, né, em escola bastante tradicional da cidade. Na sequência, o 2º grau, eu também estudei em uma escola religiosa. Eu sempre aproveitava o tempo, já que os pais permitiam, né, a frequentar conservatório de música. Então, com 7, 8 anos, eu já pude ir a um conservatório de música. E isso foi despertando um gosto, né, nessa época da adolescência, em querer desenvolver uma banda de música, né? Eu comecei a me interessar a ir cursar faculdade em Salvador. E eu me recordo bem que meus pais disseram: não, você vai fazer faculdade em São Paulo. E claro, já com receio de que a minha carreira fosse outra. Então eu pensava na época, então eu vou desenvolver robôs, eu vou para mecânica de precisão, para mecatrônica, que era algo que começava a explodir naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, quando eu iniciei o curso, algumas disciplinas eram ministradas no Instituto de Química da USP. Né? Foi quando eu tive alguns excelentes professores, né, onde começou a despertar o interesse pela química. Mas não somente pela razão de ser o curso de Química, mas o que mais me despertou foi quando eu verifiquei que na mecânica de precisão eu não conseguiria retornar à Bahia e poder desempenhar ou desenvolver a minha carreira na Bahia dentro dessa área de mecânica de precisão. Foi quando, ao final de 91, eu decidi ir a prestar o vestibular de Química, e São Carlos seria uma opção bastante proveitosa, já que eu conseguiria, né, morar próximo, conseguiria ter mais tempo para o desenvolvimento, para as minhas atividades, outras atividades, né? Iniciei na orgânica, trabalhei praticamente 1 ano dentro do laboratório de orgânica, depois fui a um laboratório de eletroquímica, até finalmente encontrar o meu segundo pai. Eu considero assim o meu orientador, o professor Dr. Elson Longo, e decidi realizar um estágio curricular na Companhia Siderúrgica Nacional, sendo que uma delas é o desenvolvimento de material refratário granulado para panela de aço. Esse trabalho ele me proporcionou ganhar o prêmio Jovem Cientista, desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo. Eu retornei a São Carlos, onde eu concluí o meu curso. Ao concluir o curso, primeiros meses, eu comecei já a engajar um mestrado. Foi quando apareceu nos corredores da Química uma oportunidade de um novo estágio, né, agora sim na área cosmética. Né? Só que eu tinha um problema, né? Eu também me recordo muito bem e agradeço desde já a um amigo, colega da faculdade, chamado Benedito Santos, que me emprestou R$50 para eu ir fazer a entrevista na Johnson & Johnson. Foi algo bastante marcante para mim, porque eu me recordo bem que eu não iria fazer essa entrevista na Johnson & Johnson e por muita insistência, o Benê, não, vai fazer entrevista na Johnson & Johnson. Então, a partir dessa entrevista, eu fui selecionado e iniciei o meu trabalho na área cosmética, né? Uma área multidisciplinar, né? Uma carreira multidisciplinar. Então, mudei para São José dos Campos e desempenhava minha atividade profissional na empresa, e nos finais de semana eu retornava a São Carlos para desenvolver o meu trabalho de mestrado. Então, naquele momento, eu tinha que fazer uma escolha: ou eu seguia para o meu mestrado, ou eu seguia para a área industrial. E nesse momento eu tomei a decisão por seguir
para a área industrial. E aí sim segui minha carreira trabalhando na indústria a partir de 96. Eu trabalhei na Johnson de 1996 a 1999. Na sequência, eu iniciei um trabalho na Cognis, né? Cognis do Brasil, antiga Cognis, hoje BASF, né? Então, na Cognis eu pude ter uma experiência bastante diferente do que eu havia desempenhado até então. Isso aconteceu de 99 a 2001. Aí surgiu um novo desafio. Novamente, essa foi a fase mais difícil da minha vida. Foi justamente nesse final de meados de 2001, 2002. Eu perdi o meu pai nesse ano. E, ao mesmo tempo, o meu desenvolvimento profissional dentro da empresa, ele caminhava para um aspecto de bastante conflitos internos, né? Então, devido a tudo isso, talvez uma soma de diversos fatores, né, me fez a refletir de uma outra maneira, né, de uma outra forma, no qual eu procurei trilhar o próprio caminho. Então, no momento que meu ciclo se encerrou na Cognis, em final de 2002. Então, em 2003, nasce a Cosmoscience. Constituí a Cosmoscience, mas tínhamos uma limitação, né? A limitação principal para qualquer empreendedor é de onde que nós vamos, né, conseguir os recursos necessários para empreender uma empresa, um laboratório. Então, nós sempre batíamos nas portas, né, dos órgãos, né? Então, ao longo desse trabalho profissional, né, nessas duas empresas que estivemos trabalhando, né, eu particularmente nas duas, né, pude interagir, pude construir uma rede de influências, né? Eu conheci a doutora Ana Lúcia, né, que é a minha esposa. Nós nos conhecemos dentro da dinâmica profissional do trabalho e ali encontramos, né, a nossa sinergia, não somente sinergia do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, sentimental, né? Então, em 2005 nós nos casamos. Depois de 2 anos nós iniciamos um novo projeto de vida, né, com a chegada dos filhos. Nós temos um casal e assim hoje nós nos dividimos nas atividades do dia a dia, né, tanto o desenvolvimento profissional quanto o desenvolvimento familiar. A Cosmoscience vive um momento bastante próspero. Nós somos uma equipe que se preocupou no investimento e na solidificação de seus recursos humanos, né? Nós temos hoje uma equipe muito experiente, uma equipe muito reconhecida por toda a comunidade acadêmica e industrial de nosso país. E esse momento é um momento único porque isso nos projeta para um novo salto participativo dentro de todas as nossas atividades, tanto acadêmicas, de pesquisa, quanto também de participação de mercado, né? Todos os colegas que trabalham juntamente comigo, né, se engajam de uma tal natureza, né, que criamos um clima, né, de muita harmonia e de muitos resultados, né? E que para que a gente possa manter a nossa competitividade, né, a nossa representatividade do nosso país junto às comunidades internacionais, de fato a gente precisa já projetar esta catapulta para que a gente possa se manter nessa competição, nesse posicionamento internacional. Há algo que eu procuro, sim, estou me dedicando nos últimos 2 anos, que é exatamente a solidificação da nossa equipe. Além da consolidação de novos lançamentos, de novos métodos que estamos introduzindo no mercado,
existe uma preocupação maior, né, de nossa estrutura, que era a preparação dos próximos gestores e diretores da empresa. Existe um plano pessoal, né, nós estamos trabalhando nisso. Eu costumo dizer, não somente em minha residência, junto aos familiares, mas também compartilhando com alguns profissionais da empresa, de que faz bastante tempo que eu não volto à sala de aula. E então, de fato, quando me pergunta do futuro, não dá para apontar um rumo, né? Mas nós sabemos para onde nós estamos indo, porque estamos apostando e investindo em alguma dessa constelação maior que está se formando. E em breve, certamente, muitas coisas extraordinárias estarão acontecendo dentro do mundo cosmético. Já estamos assistindo estas fronteiras cada vez se aproximar do nosso dia a dia, né? E integrar essas tecnologias ao nosso contexto me faz pensar que sim, eu devo voltar à sala de aula, visto que essas plataformas são plataformas que fogem completamente do domínio, né, do que estamos fazendo dentro desse estado conservador da nossa estrutura. Então, os meus planos pessoais é de que, primeiro, né, voltado a integrar esse novo quadro de diretores na empresa, para que a gente possa nos aprofundar no cenário deste novo mundo que se aproxima.